A paz de Cristo, Deus abençoe a sua vida e a sua família. Nesta aula, neste vídeo, vamos falar sobre a teologia ministerial. O que é a teologia ministerial? Qual a sua importância para a igreja, para o corpo de Cristo? A teologia ministerial é uma área, é um campo de estudo dentro da teologia. Ela se volta para a preparação e para a formação de líderes, de obreiros que estarão à frente do ministério cristão. Ou seja, prepara as pessoas, os indivíduos, para o serviço eclesiástico. A teologia ministerial abrange vários aspectos, desde a educação teológica até as práticas pastorais. Ela procura entender e aplicar os ensinamentos bíblicos no contexto da vida comunitária e das atividades da igreja. Sem dúvida, ela é um dos pilares importantes para o trabalho da igreja. E um dos pilares da teologia ministerial é a compreensão das escrituras e da doutrina bíblica. Os ministros, líderes e obreiros precisam saber interpretar a Bíblia, entender as suas nuances, os seus ensinamentos, aplicá-los na orientação espiritual da sua própria vida, da sua família e também na vida da igreja. Além disso, a teologia ministerial envolve um pouco do estudo da história da igreja, das tradições teológicas e das diferentes interpretações que surgiram ao longo do tempo. Outro aspecto crucial é a prática pastoral. Isso inclui a habilidade de liderar uma igreja ou uma congregação, oferecer aconselhamento espiritual às pessoas, realizar cerimônias religiosas como batismos, casamentos, funerais e proporcionar o necessário apoio, tanto emocional quanto espiritual, em momentos de crise. A formação ministerial também precisa alcançar e abranger a ética cristã, pois os futuros ministros terão de tomar decisões morais e éticas baseadas nos princípios cristãos. A teologia ministerial também aborda a administração e a liderança dentro da igreja. Os ministros, líderes e obreiros precisam ser capazes de gerenciar as operações de uma igreja, o que inclui desde a organização de eventos e programas comunitários até a administração financeira. Também são preparados, precisam estar preparados para trabalhar em equipe, colaborando com outros líderes e também com membros da congregação para promover a missão da igreja. Afinal de contas, nada nós fazemos sozinhos. Sempre precisamos trabalhar em equipe, contar com o apoio das pessoas que fazem parte da igreja. Por isso, a teologia ministerial, na preparação dos líderes, obreiros, pastores, todos aqueles que desempenham um papel de liderança, precisa dar uma atenção especial à formação de equipes, à liderança de equipes. Além disso, a teologia ministerial reconhece a importância do crescimento pessoal e espiritual de cada líder, de cada ministro, de cada obreiro, os quais devem cultivar uma vida de oração e de meditação na palavra de Deus, a fim de buscar continuamente conhecimento
e desenvolver suas habilidades de comunicação e também de empatia. A formação em teologia ministerial é, portanto, como você pode ver, muito ampla. Ela é abrangente, alcança diversas áreas, busca equipar os futuros ministros com o conhecimento teológico, as habilidades práticas e a maturidade espiritual, que são tão necessários para servir de forma eficaz as suas comunidades eclesiásticas. É uma área de estudos fundamental para garantir que os líderes e obreiros estejam bem preparados para enfrentar os desafios e as responsabilidades do seu ministério, promovendo um impacto positivo e duradouro na vida das pessoas que eles servem. Por isso, a teologia ministerial é tão importante para a continuidade e o crescimento da igreja, da fé cristã no mundo. Precisamos investir na formação, na preparação, na capacitação de líderes, pastores, obreiros que desenvolvam o serviço eclesiástico, que trabalhem para o Senhor Jesus Cristo na liderança da igreja. O versículo 2 do segundo capítulo da segunda carta de Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2, ilustra essa importância de uma forma bem clara. Veja o que diz o texto. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Perceba a propagação do conhecimento e do ensino que Paulo orienta a Timóteo. Paulo, ao escrever a Timóteo, destaca a necessidade de transmitir ensinamentos a pessoas confiáveis, que, por sua vez, terão a capacidade de ensinar a outras pessoas. Isso estabelece um ciclo contínuo de aprendizado e ensino dentro da comunidade cristã. Primeiramente, esse versículo enfatiza a responsabilidade de líderes e ministros em garantir que o conhecimento e os ensinamentos sobre a fé sejam passados de maneira correta e fiel. Paulo não fala apenas de compartilhar informações, mas de confiar a homens fiéis, ou seja, pessoas que demonstram comprometimento, integridade e um profundo entendimento da fé cristã. Isso é crucial, porque a transmissão do conhecimento teológico não deve ser feita de forma leviana. Ela requer discernimento para garantir que os ensinamentos permaneçam verdadeiros à sua mensagem original. Além disso, o versículo sublinha a importância da formação contínua de novos líderes dentro da igreja. Ao treinar e capacitar homens idôneos para ensinar, Paulo está garantindo que a igreja não dependa de uma única pessoa ou geração para manter a integridade da fé. Isso cria uma estrutura sustentável, onde a fé e a teologia podem florescer, mesmo em meio a desafios e mudanças. Outro ponto importante é a ênfase na idoneidade dos futuros ensinadores. A idoneidade aqui se refere tanto ao caráter moral quanto à habilidade de ensinar de maneira eficaz. A teologia ministerial, dessa forma, não é apenas sobre
transmissão de conhecimento teórico, mesmo que seja teológico, mas também sobre a formação de pessoas, de indivíduos que podem viver de acordo com os ensinamentos que eles mesmos propagam e que têm a capacidade de comunicar esses ensinamentos de maneira eficaz, que outros possam compreender e também aplicar sobre as suas próprias vidas. Para encerrarmos esta breve aula, precisamos dizer que esse ciclo de ensino e aprendizagem promove a maturidade espiritual dentro da igreja, dentro da comunidade cristã. À medida que as pessoas são ensinadas e capacitadas, a comunidade se torna mais firme, mais forte, mais robusta, capaz de enfrentar heresias, fortalecer sua fé e expandir a sua missão. A teologia ministerial, portanto, não é apenas sobre a preservação da doutrina, mas também sobre o fortalecimento da igreja como um todo. A teologia ministerial mostra-se vital para a continuidade, para a integridade e para o crescimento da fé cristã. É ela que assegura que os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sejam preservados e transmitidos fielmente, ao mesmo tempo que capacita novas gerações para viver e também para compartilhar esses ensinamentos de maneira eficaz e transformadora. Que Deus abençoe a sua vida, que você cresça, que você cada dia mais esteja preparado, capacitado, maduro para servir ao Senhor, dentro do seu chamado, dentro do seu ministério. Até a nossa próxima aula.